Fala, pastor! Tudo bem, Matheus? Sérgio Mascarenhas aí com a gente. Prazerzaço estar com você. Eu Obrigado. que agradeço. Obrigado por estar com a gente. Obrigado por estar abraçando esse projeto com a gente. Eu Prazer falando. estar aqui. Obrigado mesmo, pastor. E eu falando com o Pedro, até com o senhor antes da gente começar, o poder que nós temos de um podcast, né? De visitar muitas pessoas e de fato assim tocar em certas pessoas que têm certo preconceito de você enviar um link de um culto, por exemplo, entende? Então eu tô com muita expectativa para as pessoas que vão vir, e até com este primeiro com o senhor eu tenho muita curiosidade também de certas coisas, e que o senhor possa ser usado também por Deus. E a primeira pergunta que eu tenho para o senhor, pastor... Pode me chamar de você. Pode? Então tá. Tirar essa formalidade, eu acho que é mais acessível a conversa. Como que foi a sua conversão? Você teve algum dia específico? Foi um processo? Como que foi a chave que virou assim para você, que você falou, meu... Eu nasci na igreja, né? No berço evangélico. Eu me desviei com 14 anos. Tinha muita informação, um contexto e uma cultura de igreja muito forte, né? Você nasce na igreja, você absorve toda aquela atmosfera. Mas aquela curiosidade de experimentar alguns ambientes. Na verdade era mais isso, e curiosidade de experimentar algum estilo de vida diferenciado da igreja que os colegas tinham, né? O pessoal que na minha época não frequentava igreja, né? E então eu me desviei com 14 anos. Com 19 anos eu não resisti à voz do Espírito Santo, porque as coisas começaram a dar muito errado. Até os 14 anos eu tinha uma certa vitória, um certo sucesso, e eu fui sendo espremido do ponto de vista emocional e espiritual. Percebi que Deus foi preparando um beco sem saída. E, consequentemente, com 17 anos eu ensaiei um retorno para a igreja, mas não firmei. 19 anos, então, foi o golpe fatal de Deus, né? De uma tal forma, porque eu não estava aguentando mais a angústia. O vazio interior, os questionamentos e, no cotidiano, uma série de derrotas, fracassos, de impotências. Então isso só fazia com que a angústia aumentasse. Estava dando certo em vários temas da vida, né, em várias áreas. Então foi em agosto de 89. Nossa, eu existia ainda. No sábado à noite, foi um toque de Deus. Sábado à tarde para a noite. No seu quarto mesmo? No meu quarto. Eu falei, eu vou ter que me render a Cristo, Jesus. Aí eu desarmei. Foi um sábado à tarde, eu desarmei. Esse sábado à tarde mesmo, até a casa da minha namorada. Ela morava na Moca, eu morava no Jardim Ângela. Foi assim muito automático e ela não entendeu nada. Eu cheguei na casa dela, eu falei, Roberta, você não vai entender o que eu vou te falar agora, mas amanhã à noite na igreja, isso era um sábado à noite, e supostamente aquela cultura evangélica de você ir para o culto e aceitar o apelo no domingo à noite, numa Assembleia de Deus, né?
Foi o que eu falei para ela, amanhã à noite eu estou indo para a igreja e eu quis chocá-la. E eu usei a seguinte frase, eu amanhã viro crente. Eita. Com 19 anos. E ela falou, realmente eu não estou entendendo o que está acontecendo. Ele ficou doido. E eu falei, olha, e consequentemente, para eu virar crente amanhã, eu tenho que desistir de você agora. Nossa, mano. Você estava com o tempo junto? Era pouco tempo, mas era legal. O relacionamento. O relacionamento era saudável, era algo singelo. A gente se gostava e tal. E ela tinha uma raiz espírita. Não é que ela era, mas ela era simpatizante. Uhum. Então foi assim que aconteceu e, enfim. No domingo eu fui para a igreja e orei o culto inteiro. No apelo, consequentemente, eu... Você que queria fazer um apelo para ser logo correndo. Eu nem prestei atenção na pregação, eu chorei a pregação inteira. O pastor estava falando de missões na África e eu amando Jesus, recebendo o amor de Jesus. Eu lembro do apelo, eu fui para o apelo naquele culto. Quando o pastor fez o apelo, quem quer aceitar Cristo, eu levantei a mão. Já sinalizei, oraram por mim. E foi algo assim, nesse nível, impactante. Não teve, dali para frente, né? Não teve processo de conversão. Dali estava convertido. Eu estava em Cristo Jesus. Eu sabia que dali para frente era um caminho sem volta. Não tinha aqueles ajustes ou dúvidas ou questionamentos. Não, foi sanado tudo ali. Foi realmente um salto espiritual. Né? Sair das trevas e ir para o reino da luz. Né? Essa legal. Foi a conversão. Que legal, pastor. E em relação ao seu chamado em si, foi logo em seguida, depois que você se converteu, você falou, eu quero ser pastor, ou Deus falou com você em relação a isso? Ou demorou um tempo para... Então, eu acho que esse início foi tudo muito automático. Parece que caiu na minha cabeça um pacote ministerial. Pacote do pastoreio, pacote da certeza, o pacote da fé, o pacote da salvação. Caiu. Eu fui para a igreja com 19 anos já sabendo o que Deus queria da minha vida. Pode parecer um pouco pretensão da minha parte, mas não é. Eu me converti já muito consciente, já nesse domingo, nessa noite. Uma convicção interior muito grande, de Deus me direcionando e já comunicando aonde Ele queria que eu estivesse. E Deus queria e quer que eu esteja exatamente nesta posição pastoral. Então, a certeza foi colocada no meu coração nessa noite. Voltei para Cristo para ser um pastor, porque eu sou um pastor. Então, entenda chamado com vocação, com habilidade, com ministério, com vontade, entenda tudo isso junto. Eu tive essa certeza nessa noite. Então eu nunca sofri para descobrir qual é o meu ministério. Eu nunca já sabia. Agonizei para percorrer uma trajetória, para experimentar um ou outro ministério. Não, eu passei praticamente por vários ministérios na igreja, esses básicos que existem nos organogramas. Liderei diácono, liderei jovem, liderei escola bíblica dominical, liderei homens, enfim, departamento infantil liderei discipulado, liderei célula, liderei grupos de células, mas sempre com essa convicção do pastoral, do dom pastoral, do chamado pastoral. Então, não sofri muito não. Então percorri uma trajetória em termos de teologia, em termos de estudo, em termos de faculdade,
sempre focando o pastoral. Pastoral. Legal, pastor. E para uma galera que ainda não se encontrou, ainda não teve essa convicção, ela não entendeu ainda o chamado ou algo do tipo, o conselho que você falaria para elas, assim? Olha, Mateus, o conselho é simples. A fé cristã, ela tem o seu aspecto simples, simplório. Tem aspectos mais complicados, né? A gente entende que sim, a questão do conteúdo bíblico, né? Alguns textos, algumas narrativas. Mas a vida cristã, no seu aspecto simples e prático, é orar, é ler a Bíblia, é cultuar, é adorar a Deus. Quando você faz esses expedientes básicos da fé e você entra nessa dimensão, automaticamente o Senhor vai tornando relevante no teu coração o que Ele quer de você. Se estabelece aí uma intimidade. Então, quando eu retornei já com 19 anos, eu mergulhei de cabeça nessa dimensão de oração, de vigília, de busca, de culto nos lares. A minha sede era tal que eu não suportava só o culto de domingo. Eu achava muito longe, de domingo a domingo. Eu tinha que ir no culto de domingo, na segunda-feira, no culto da Irmã Maria, na terça-feira, na consagração de manhã, né? Quando dava, né? Eu trabalhava também. Na quarta-feira, o culto público. Enfim, eu comecei a me envolver muito, porque a minha vida era intensa quando desviado. Como eu frequentava as danceterias, na época, né? Nos anos 80, 90, teve uma explosão de danceterias em São Paulo. A turma trazendo as tendências, músicas, né, e roupas, né, da Europa, tal, dos Estados Unidos. Então explodiu. Casa noturna em São Paulo era febre. Eu estava nesse clima, eu estava nesse momento, né, desviado. E era uma vida intensa, de noites, não sei, ia sexta para sábado, danceteria, saía 2, 3, 4 horas da manhã, sábado para domingo, danceteria. No domingo à noite tinha a famosa domingueira que a gente frequentava também, então, ou seja, eu me acabava nesse estilo de vida para curtir, para preencher o vazio, para, enfim. Não era algo assim em termos de loucura, de vida louca extremada. Eu, de certa forma, sempre fui ponderado, mas era uma vida que desgastava. Quando, com 19 anos, né, eu volto para Jesus, eu transferi toda essa minha energia, né, de uma pessoa com 19 anos, hoje eu tenho 50, estou mais cansado. Não aguentaria o pico. Não dá, hoje já não rola. Não dá. Então eu transferi toda essa energia, essa disposição para a igreja. O meu receio é, se eu não canalizar na igreja, eu posso desviar. Entendeu? Eu ainda estou vulnerável aos laços e tentações. E realmente vinha, né? Alguns pratos, convites. A turma batia na minha casa. Ô, Sérgio, vamos hoje lá. Eu falei, não, cara, eu vou pro culto. Os caras não entendiam. Punk. É diferente. E na Assembleia de Deus, então assim, eu tinha que deixar de usar aquelas roupas da moda. Aquelas marcas da moda que a gente usava, enfim. Era o padrão, né? E eu tinha que usar uma roupa social para ser assembleano. Então, a Assembleia de Deus de bairro era mais exigente por uma roupa social, era roupa de igreja, roupa de domingo. Então eles passavam até na frente da igreja com o carro lotado da moçada, indo para balada, e às vezes eu estava no culto, entrando na igreja, na porta da igreja, porque logo em seguida eu já ingressei como diácono também. Então, foram vigílias. O
que era danceteria passou a ser vigílias. Vigília na sexta-feira, depois vigília no sábado para o domingo. E às vezes a igreja em si não tinha a vigília, mas tinha muita vigília caseira. Naquela época fazia muito culto nos lares, garagem, no monte. Então foi uma loucura, eu tinha que me inflamar. E por coincidência de Jesus, né, que a gente sabe que está dentro da soberania de Deus, 4 meses depois de convertido eu fui para Mauá auxiliar um presbítero. E esse presbítero era um pregador, um evangelista de mão cheia. Ele era pregador da Praça da Sé, da Praça Ramos, o pastor Zezinho. Ele não era pastor, presbítero, mas a gente chamava ele de pastor. E eu e meu irmão, nós fomos para Mauá, ficamos 2 anos e pouco lá, quase 2 anos e meio, junto com esse Zezinho, com esse pastor Zezinho. E ele era um homem de oração. Pregar na Praça da Sé, você tem que estar debaixo de oração, muito confronto espiritual ele sofria. E ele é forte, hein? Uma luta terrível, né? E ele colocou esse ritmo em nós. Fiquei 2 anos em Mauá, então, nessa congregação. Depois eu voltei para o Parque São Lucas, que era a igreja sede, assumi a mocidade. Também tentei imprimir um ritmo de oração, de evangelismo, os cultos de jovens que a gente fazia. Enfim, foram todos em volta a esse clima. E a cultura do assembleano é em torno do poder de Deus, né? Uhum. Então tinha que se buscar a Deus. Enfim, foi muito interessante. Então o conselho que eu dou, estou dando uma volta inteira, né, para responder, é esse, não tem muito segredo. É buscar a Deus, Mateus, é orar, é ter sede. E um detalhe, essa geração que eu peguei e liderei, os jovens que eu peguei, estive à frente, né? Uma geração hoje de pastores, de pregadores, de músicos, de obreiros. Eu tinha uns 22, 23, 24 anos, liderava jovenzinho na nossa mocidade, ali de 16 anos, que se metia a pregar a palavra de Deus. 17, 18 anos. Eu lembro da idade dos meninos, o próprio pastor Anderson, acho que eu tinha 24, ele foi para um culto, ele tinha 16 anos. Ele voltou para a igreja também, porque ele era desviado com 16 anos, hoje é pastor. E ele, assim, um mês depois, ele já estava sendo convidado para pregar em cultos nos lares, cultos de oração e tudo mais. Então, o ritmo era esse. Mocinhos de 20, 25 anos na época já subiam no púlpito domingo à noite, assumindo a palavra e pregando. Esse era o clima da época, né? Aquele contexto que eu vivi. Um outro desviou, sempre acontece isso, mas muitos perseveraram, né? Meu irmão está aí, pastor também, pastor evangelista, o próprio Anderson. Os outros se tornaram músicos, o Wilker é pastor, o irmão dele é músico, o Anderson pastor, o Jefferson é músico, então sempre nessa dobradinha, né? O Cláudio pastor hoje também. Enfim, então era uma igreja que era um celeiro de obreiros, né? Formavam bastante obreiros. E a gente analisando hoje, pelo menos dos jovens, assim, eu percebo assim que não tem mais tanto interesse assim, né? Não sei se é a frieza mesmo, ou a galera tá com uma ideia, não tipo assim, não de tipo assim, o que você falou agora, assim, cara, vocês precisam se relacionar com Deus. É isso, basicamente, é relacionamento com Deus. E o que eu percebo é que a galera, a juventude de hoje não tem mais isso, não tem aquela vontade, aquela sede, então você
vê desde os adolescentes, dos jovens, até o pessoal um pouquinho mais velho, meio que eles meio que deu uma esfriada do que era antes, sabe? Por que você acha que isso tem ocorrido, mano? Eu acho que o clima pós-moderno, hoje o clima da pós-modernidade, ele é um clima pós-cristão. Nós estamos com sinais fortes de escatologia. Então, além de todo o aparato ideológico que gera individualismo, relativismo, né, o imediatismo, distanciamento, tem mais ismos aí que ocorrem e tudo mais, tem uma explicação profética de que no finais dos tempos o amor de muitos esfriará. Então eu acho que é uma somatória de coisas. A gente faz uma leitura do contemporâneo, a gente faz uma leitura das ideologias, a gente faz uma leitura das profecias, as coisas vão coincidindo. E na época não tinha essa tecnologia que tem hoje. A coisa era bem mais caseira, a gente buscava a expressão que se usa, né? Raiz. O culto era mais simples, com menos recursos didáticos, com menos tecnologia, com menos distrações, com menos dinheiro, periferia, Zona Leste, década de 80, 90. Jovens eram mais simples, a vida era mais simples, a acomodação da vida era mais simples. Ir para a igreja já era um entretenimento. A gente fazia congressos de jovens quinta, sexta, sábado e domingo, encerrava domingo à noite, dava para se fazer 4 cultos com igreja cheia, 100, 200, 300 pessoas, né? Isso num contexto de uma igreja relativamente pequena, bairro e tudo mais, né? Mas existiam movimentos muito maiores, sempre existiu isso, mas para o meu universo já era uma magnitude. Gerar cultos consecutivos pelos jovens. Legal. Eu lembro de um culto que nós fizemos, uma festa de jovens. Convidamos uma cantora jovem também para ficar ali com a gente 2, 3 dias, ajudar no louvor e tudo mais. Ela veio Caieiras, se eu não me engano. Então, pegou trem, ônibus. Ela tinha jejuado a semana inteira, consagrado. Então, o clima era esse. A gente estava envolvido com as coisas de Deus. Até o tutano, a própria mocidade, para fazer uma festa dessa, granjeou dinheiro, oramos o mês inteiro. Era assim que acontecia. Legal. Ia em gráfica, fazia a publicidade, a propaganda. Quando ela chega na igreja, ela vê aquele movimento de jovens e tudo mais, ela ficou assustada, porque a igreja dela não tinha muito espaço para jovens. E a gente tinha tomado conta dos 4, 5 dias, só dava jovem para cima e para baixo. A gente convidava outras igrejas, rolava evangelismo, tinha, né, o cachorro-quente, os encontros. Então o pessoal vinha. Tinha shopping, não tinha celular, não tinha data show. Então o pessoal ficava envolvido naquilo. Aquilo era a razão da nossa vida. A vontade de agradar Jesus. A nossa participação. O ensaio envolvia todos os jovens. Não era só quem tinha talento, quem não tinha. Rolava banda, rolava peça de teatro, rolava alguns outros trabalhos paralelos, convites, enfim, panfletagem. Então tinha todo um movimento e a mocidade tomava a frente disso tudo. Ficava na nossa mão a igreja uma semana inteira. E Deus abençoava. Para nós era uma bênção. Era o ápice, né? A gente se sentia, né, o Billy Graham da vida. Aquilo era... E era tudo muito singelo, muito simples. E dentro dos nossos recursos. Era um barato. Legal. Muito legal. E pela sua visão, assim,
Você acha que nós conseguimos um dia chegar perto desse nível, atingir esse nível como igreja em si? Por mais que a gente está vivendo um momento escatológico e algo do tipo. Mas você acha que, como igreja mesmo, assim, se a galera se conscientizar, se relacionar de fato com Deus, você acha que tem como voltar? Ou você fala, Mateus, eu acho que... Mateus, eu sou otimista. Eu estou orando para Deus nos avivar. Uhum. Eu oro por avivamento. Eu tive momentos mais distantes, frios. Mas a nossa posição de pastor, de um líder, força a gente a insistir na questão espiritual sempre. A gente fica debaixo desta pressão do Espírito, de buscar a Deus, de clamar, de sentir a presença de Deus, de ver a névoa, a Shekinah de Deus na igreja, sobre outros, não só sobre nós. Então eu sinto ainda um lado de menino de 19 anos, de buscar a Deus. Para você ter uma ideia, sem idolatria nenhuma, porque a gente já passou dessa fase idolátrica, mas hoje eu vou lá no meio do mato orar. Eu voltei a ir no famoso monte. Que legal. Estou indo no monte lá, não é porque é o monte, mas é porque é a natureza. Como o salmista falou, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Então lá a gente está no meio da árvore, do céu, do passarinho, a gente vê a criação, a gente berra, a gente grita, rola no chão e tal, se rasga na presença de Deus. Então eu estou te dizendo que há uma sede no meu coração para que isso não fique só em mim. Fique na mocidade, fique em todo mundo, no ancião, no irmão que vai partir semana que vem, no que está chegando hoje na igreja. A vida cristã, ela é esfuziante, ela tem esse lado efervescente da vida de Deus em nós. Então, é muito fácil a gente cair num automático, num mecanismo religioso. Tem que ter o ritual, tem que ter a organização do horário e a agenda e tudo mais, mas tem que ter, acima de tudo, a palavra, o significado, o conteúdo, as razões, a vida de Deus, a vida de Cristo reinando em nós. Avivamento é isso, é vida de Deus. Vida de Deus em nós. Então eu sou inconformado quando eu vejo jovens, quando eu vejo pessoas, cultos, em que há uma irrelevância, uma negligência, há uma distração, há uma insensibilidade, uma insignificância destas coisas que eu prezo demais, que é alimento para minha vida, para o meu coração. Então eu nutro esperança de um avivamento para a nossa igreja, todas as faixas etárias. Não vou descansar, me avivar mais, visitar mais a igreja. A minha alma é insaciável, né? Esse Agostinho, né? A gente só descansa em Deus. Tem um vazio aqui dentro, claro, Jesus preencheu, mas a gente bebe hoje, amanhã eu tenho sede de novo, eu quero mais. Né? Então, é nesse sentido. Né? Eu não sei quem falou essa frase, mas lembra muito que a gente tem um vazio do tamanho de Deus, né? É isso, né, basicamente. Tipo, não adianta nada a gente buscar tantas coisas, e eu acho que é isso que a juventude tá, por conta da ostentação que tá agora e tal. A galera quer buscar inteira. E quando consegue, quando possui, vê que não se saciou, fala, meu, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Entende? E algo que mudou a chave, assim, pra mim, pastor, para trabalhar na juventude, não deixar quando eu ficar velho ou algo do tipo, porque eu tava também desviadaço, assim, tava fora, e uma mulher pegou e falou pra mim,
Por que não aproveitar o seu melhor vigor nos tempos de Deus, tipo, na casa de Deus? É verdade, né? Eu tenho muitos amigos e muitas pessoas que falam, quando eu casar eu vou pra igreja, ou quando eu ficar mais velho eu vou se relacionar com Deus e tal. Mas por que não aproveitar os melhores anos, o seu melhor vigor, o seu melhor estado físico mesmo e tal? Você não tem tanto comprometimento, quem não é casado em si, sabe? Por que não aproveitar agora do que jogar pra depois um relacionamento desse? Tem. E é agora que vocês têm fôlego, né? Então. Eu te falei aí, nós tivemos um período, acho que 2 para 3 anos, praticamente todas as sextas-feiras eram vigílias. E era a mocidade que puxava isso. Uhum. Claro, tinha vigília que acabava 2 da manhã, mas outras acabavam 4. E a gente trabalhava no outro dia. Então, não é que no outro dia ficaria dormindo até as 3 horas da tarde também. Então, nisso a gente vê o quê? Uma sede, uma busca, uma vontade dos jovens terem Deus, clamarem. Uhum. Eu lembro que a nossa igreja mobilizava outras mocidades que vinham para essas vigílias também. Adultos da própria igreja vinham. Legal. Claro, eram vigílias às vezes poucas pessoas, né? Uma sexta-feira chuvosa tal, pouca gente, mas teve vigílias bem interessantes. Deus sempre age, Deus não vai desperdiçar encontros. Mas havia uma sede. O que estamos vivendo hoje é reflexo, né, dessa distração toda. Mas colocando um propósito no coração, Mateus, de interessar mais por Deus, mudar um pouco o foco, tirar os concorrentes, disputam com Deus, fazer essa garimpagem, colocar aí esse propósito de oração, de busca, não somente oração, né, mas de encontros e crescimento espiritual com o Senhor. Deus há de abençoar, Deus vai despertando, né? Um vai aquecendo aqui, o outro vai aquecendo ali, porque as coisas são passageiras e você sabe disso. Coisas, conquistas, status, marcas, padrões. O mundo coloca tudo isso, não preenche, é passageiro. E tudo isso vai concorrendo com Jesus, sendo o Senhor do nosso coração. Mais rápido o jovem perceber isso, dá para conquistar as coisas, comprar a melhor marca, claro que dá. Não estou falando para não fazer. Estou falando para fazer com Jesus no coração em primeiro lugar. E buscando a Ele. As demais coisas serão acrescentadas. Eu lembro que ganhava muito, né? Mas o salário meu, às vezes do meu irmão, a gente investia praticamente tudo num congresso de jovens. Nossa. Comprar camiseta aqui, o bolo, não sei do que, pagar o pregador, a gasolina da cantora. Então, tudo isso ia em torno dessa causa. E era maravilhoso, eu não me arrependo, nem ele, falo com ele hoje, foram momentos. E Deus abençoou, me abençoou, abençoou ele. Enfim, somos, acredito eu, nesse sentido, homens realizados. É isso que você falou, se deixar gastar. A gente entrava nesse ritmo de obra de Deus, porque trabalhava, estudava, né? Sexta-noite. E a gente entrava nesse ritmo e chegava em casa domingo à noite arrebentado. Cansado, mas assim, tinha fôlego, tinha energia, tinha saúde. Era solteiro, a melhor época. 1 Coríntios 7, Paulo fala que para você fazer a obra tem que ser agora. Não tem esposa, não tem filho, não tem fralda para trocar, não tem aluguel para pagar, enfim, boleto aqui e acolá. Então é agora que o jovem tem que mergulhar,
se deixar gastar por Jesus na obra, em busca. Essa experiência, esse momento com Deus, eles são divertidos em glorificação ao nome do Senhor, mas eu, a princípio, não conheço ninguém que tenha se arrependido, pelo menos os da minha época, de ter investido em Deus. Ter gastado esse tempo, essa dedicação em Deus. Então, hoje aí, né, faculdade, casados, conforme falei, um ou outro desviaram, né, mas a maioria, pelo que eu entendo, são resolvidos em Deus, nesse sentido. Pastor, em relação ao pessoal mais velho, assim, eu sinto hoje também que, não sei se foi o cansaço, sabe? Se chegou já ao cansaço, mas eu também sinto isso dos jovens, mesma coisa. Parece que é meio que a sombra deles, sabe? Eles estão um pouquinho na frente, mas também um pouco mais frios, assim, mas... Tipo, eu lembro quando eu era criancinha e eu ia nos cultos da semana com a minha tia e tal. E os cultos eram, assim, cheios e muitas pessoas, assim, bem mais velhas. Tinha o culto das irmãs que era de tarde e tal. E hoje eu sinto que, tipo, a galera não venha pra isso, entendeu? Tipo, se chamarem, não vai rolar, sabe? E você acha que porque o pessoal mais velho também é a mesma coisa dos jovens, assim? Eu acho que existem algumas alterações de contextos. Então, essa influência desse clima, de repente, aquela irmã de 40, 50 anos que conseguia frequentar um culto à tarde, na década de 90, hoje ela está com 70. Enfim, ela já não consegue vir sozinha, já vai limitando. Então, esse é um dos fatores. O outro fator é a questão do molde de igreja. Hoje é levantado. Percebemos que a igreja ela passa por certas alterações. E dentro dessas alterações, nós vivemos um momento de igreja de indefinição. Então, esse modelo que você está falando é um modelo antigo. É isso mesmo. Ele não supre hoje as necessidades da pessoa nessa pós-modernidade. Então, há um choque, há um desconforto. Eu já comentei isso, a palavra-chave aí é esgarçamento. Dá para usar esse modelo antigo e satisfazer? Dá, mas vai satisfazer essa turminha mais antiga, né? E aí essa turma antiga não consegue também frequentar dependendo do horário. Não há mais aquela disponibilidade de frequência que se tinha. Muitas coisas concorrem. E os novos não conseguem se adaptar, dependendo do estilo de pregação, dependendo do estilo de culto, dependendo do estilo de denominação da igreja. Então, perceba que a igreja em si, algumas denominações, estão se modernizando também, em termos de tudo. E a mentalidade do povo mudou. Você tem que gerar certa adequação. Então, antes você ia para uma igreja, você deixava o carro em qualquer lugar. Se não tivesse lugar para parar, você deixava ele longe. Você entrava nessa igreja no verão, terno e gravata, se tivesse calor você ia suar o culto inteiro, não ia te incomodar. O departamento infantil, se a professora faltasse ou se não tivesse nesse culto à noite, consequentemente você seguraria os teus filhos no banco. Eu sou dessa geração, minha avó segurava 3 crianças, eu e os meus irmãos no banco. Nossa. 2 horas de culto, não podia falar nada, era um sistema, né, xiita, e a gente ficava quieto. Então,
era a igreja, era o que tinha para a época. Hoje você tem que ter o estacionamento, você tem que ter o ar-condicionado para esse irmão, você tem que ter o melhor departamento infantil, com a pedagoga, especialista em eclesiologia, mirim. Você tem que ter um monte de coisa, um pregador que não cite o teu pecado de púlpito, o Espírito Santo não pode te desnudar, Deus, Jesus não pode te confrontar, né? É tudo aquela mensagem de autoajuda, a mensagem de performance, de desempenho, de ajustezinhos mínimos, aperto de parafuso aqui e ali. É um pit stop o culto para você sair cantando pneu na segunda-feira. Mentalidades mudaram, liturgias mudaram, valores mudaram, pontos de vista, quer dizer, mudou muita coisa. Então a gente está no meio desse clima, Mateus, meio indefinido. E por conta da pandemia, com uma igreja híbrida, meio presencial e meio virtual. É um desafio grande para todos nós. Como definir? A turma está tateando. Tem alguns pastores que com mais tecnologia, mais dinheiro, mais sensibilidade, mais inteligência nessa área, saem na frente. E saem na frente fazendo modelo para os outros. Uhum. Alguns estão totalmente perdidos. Eu fiquei sabendo de igrejas de, se eu não me engano, 300 membros. Nossa. Que ele retomou agora, recentemente. Ele parou um ano mesmo, por causa da saúde, da idade, e agora resolveu retomar. Não fez nem culto virtual. E ele está com 20 membros. Nossa. Ele perdeu uma igreja inteira de anos porque ele não se conectou nesse ritmo pandêmico, híbrido, eclesiástico, indefinido de igreja. Alguma coisa ele teria que ter feito, ele não fez. Ficou totalmente à mercê do presencial. Então está meio definido. Para agradar os antigos, os novos que estão chegando, é choque de gerações. Essa classificação geração X, Y, Z não é nossa, é americana. Uhum. Inclusive existem até estudos que falam do corte geracional do brasileiro em si. Muda algumas coisas, mas fiquemos com essas ideias de geração X, Y, Z. Perceba que as coisas são mais tribais. Você faz uma igreja hoje para a geração só X, outra igreja só para a geração Y, outra só para os mais veteranos. Na minha época estava tudo misturado. Hoje o povo pede esse tribalismo, esse código grupos, de ética, o povo pede, porque aqui só entra esse perfil, o som é esse, a altura, o estilo de música. Muda muita coisa. Um exemplo disso são as letras. Hoje você faz uma letra com 4, 5 frases. Na minha época você tinha que fazer uma letra de MPB evangélica, era um negócio totalmente poético, trabalhado, profundo. E tinha que ter base bíblica, e os acordes não eram 3, eram 50. Uhum. Estilos mudaram, né? Estamos meio perdidos, mas Deus está caminhando para definições. Né? Para definições. E como pastor hoje, vamos falar agora um pouquinho sobre como que você fez, quais cursos que você fez para se tornar pastor. Precisa fazer algum curso para se tornar pastor, ou é o que Deus falar, você fala lá na frente? Como que é, pastor, em relação a isso? Ele fala, você dá de novo. Então, eu fiz um bacharel, né, em teologia. Eu acho bom fazer. Para você ler um pouco mais, entender certas linhas. Tem gente que não concorda e tal. E estudar nunca é demais. A minha única crítica, inclusive, já deixei isso registrado aí na internet, o seminarista vai para o curso teológico e desvia.
Sério, mano? Tem uns sem vergonhas que fazem isso. Mas é uma grande porcentagem ou não? Agora eu não sei como é que tá, mas quando eu falei sobre esse assunto, eu acho que uns 5 anos atrás, estava tendo uma febre de seminaristas desviados. Então é um contrassenso, né? O cara vai para se aperfeiçoar porque lê muito, e dependendo da linha teológica e do seminário, você tem linha liberal, que mais questiona a fé do que resolve. Entendi. Não te mantém na singeleza de fé, não te mantém nos rudimentos, que é Jesus, oração, né? Vamos dizer, as disciplinas espirituais básicas. Então ele lê demais, lê muita coisa, lê gente desviada, lê cientista da religião que não crê, e ele vai pela cabeça desses caras, né? E não lê a Bíblia, e não ora. O mais importante. Então, eu acho que é bom fazer. O meu conselho é fazer um seminário piedoso, um seminário que mantenha a singeleza da fé. Dá para descobrir isso. Você chega lá e pergunta, enfim, ou especula. Então, eu fiz esse seminário. Você fez aonde, pastor? Eu fiz no Betel, que era recomendado pela Assembleia de Deus, né? Em São Paulo, eu fiz 5 anos lá, formei, depois eu validei meu diploma. Na época não tinha validação, acabei validando meu diploma pelo MEC, né? Então, sou formado em bacharel em teologia, né? Tá. E fiz especializações, pós-graduação, né? Fez em quê? Fiz em teologia, eu fiz em Novo Testamento e eu fiz em aconselhamento pastoral. O que seria de teologia, uma pós-graduação que difere de uma graduação, por exemplo? Após você pega linhas mais específicas, você vai trabalhar um tema, você vai ficar debaixo de um tema. Ah, tá. Entendeu? Você vai gerar um afunilamento em um tema. O bacharel, por ser uma faculdade, você pega de tudo, né? Eu não deu 56 matérias. A pós-graduação você afunila a tua linha de pesquisa, né? Tanto especialização, que é o lato sensu, quanto o estrito sensu, mestrado ou doutorado, você tem que ser o mais específico possível. Então, ajuda, é bom, eu gosto de cursos de teologia. Então, como é a minha área, eu acho sacrilégio, herético, e sem filtrar também, quando o professor é meio liberalzão, meio incrédulo, às vezes meio sádico, eu filtro tudo isso e fico com o que é interessante e saio da sala de aula, o que não presta eu bato o pó do pé e deixo para trás. E não pode ser atingido ou abalado é a minha relação com Jesus, é essa vida. E tem outra, o clima acadêmico é o clima eclesiástico é outro. Tem que se separar as coisas também. Uhum. Então você está ali numa sala de aula, você está pensando, numa pós-graduação, você está questionando, você está observando, confrontando ideias, linhas, autores, pesquisa. É uma liturgia para se fazer um apelo e expulsar demônio, não é esse o clima, né? Que seria mais um clima eclesiástico, litúrgico de igreja. Então tem que saber separar as coisas, e por isso que eu entendo que às vezes tem irmãos que não entram no seminário, porque ele não tem estômago, vamos dizer assim, para suportar aquilo, né? Para ler certos livros. Ele pode ser realmente influenciado por uma linha teológica danosa. Entendi. Ele pode esfriar na fé. A gente tem que tomar cuidado com isso. Entendi.
E tipo, para um cara que tem o chamado pastoral, ele reconheceu isso. Deus tem falado com ele há alguns anos. O que você indicaria para ele fazer? Quais são os passos que você indicaria com a cabeça que você tem hoje para se tornar um bom pastor, sabe? Olha, Mateus, eu indicaria um seminário, então, né? Um seminário que a gente chama de ortodoxo, né? Tem a palavra de Deus como voz do Senhor. E eu falaria para ele ter paciência, porque ele vai ser provado. É o lado B do chamado. A gente não fala muito, mas fala às vezes nos bastidores. Uhum. Mas todo vocacionado, em maior ou menor grau, ele passará por certas provações. Nós vemos isso no Antigo Testamento, a gente vê isso no Novo Testamento. O ministério tem os seus percalços. A linha eclesiástica, ministerial, o chamado de Deus, ele vai ter certas lutas, ele vai enfrentar certas dificuldades. Então ele vai ter que perseverar, ter que ter paciência. Então, de um lado, ele entra no preparo das Escrituras Sagradas e isso teológico, e do outro lado, o viés mais eclesiástico e piedoso e da crença em si, a perseverança, a oração. Tem que saber que será provado e Deus está nesse processo todo moldando ele para ele chegar numa situação de liderança, não sei em que cargo. Uhum. Ele tem que observar também qual é a hierarquia da denominação dele. Entendi. Então, meu berço era assembleano, só para você ter uma ideia da diferença. Você entrava como cooperador, você entrava como membro, o degrau seguinte era de cooperador, o terceiro degrau era de diácono, presbítero, evangelista e pastor. Uma carreira ministerial. Na nossa denominação, você entra como membro, em termos de processo para um pastoreio. Supostamente você cairia numa diaconia, porque você sinalizou que é um obreiro que serve e tem zelo por certas coisas de Deus. E aí você entraria numa indicação, num período probatório de 1 ano, junto à nossa convenção, para você dar um salto para ser pastor. Tem provas, tem uma enquete, tem uma plenária, né, moral e também teológica que o nosso seminário da Batista ele exige. Né? Então são regras nesse processo pastoral. Quer uma, quer outra, dependendo da denominação. Cada denominação tem o seu processo, a sua hierarquia. Então ele tem que saber disso e não desistir na trajetória. É difícil. Eu estava na Assembleia, mas eu tinha a convicção pastoral. E eu falei, eu vou chegar lá. É que eu saí da Assembleia de Deus, teve toda uma trajetória em que caí na Batista. Era uma batista autônoma, sem... Uma congregação. Era uma igreja independente, não tinha denominação forte por detrás. E depois de alguns anos, nós entramos na Batista Nacional e aí começamos a ler na cartilha da Batista Nacional, que é a nossa denominação. Então, fomos amparados aí pelo todo o processo, toda a estrutura da Batista Nacional. Então a gente sabe mais ou menos como é que funcionam as coisas. Mas, como eu já sou pastor, quem está chegando, o jovem que queira galgar, né, ele vai ter que perseverar. Vai ter que, independente do cargo, servir a Jesus.
ele servindo a Jesus, as coisas acontecerão naturalmente. E ele vai passar por provações, com cargo ou sem cargo, ele vai passar. E para um pastor novo, ou esse rapaz que está estudando, ou que recebeu o chamado pastoral, quais são as maiores dificuldades que você enfrentou e que você vê que um pastor novo ainda sofre bastante, assim? Eu percebo, até pelos alunos, que o clima pós-moderno não ajuda muito. Você tem que pregar em 15 minutos, trazer a galera. Então, essa falta, às vezes, de singeleza, de perseverança, essa falta de simplicidade. O pastor que chega hoje, eles querem um pastor novo pronto. Nem sempre terá. Tem coisas, Mateus, que a gente adquire com o tempo, não tem jeito. Então a igreja vai ter que ter paciência com o pastor novo. De Deus, claro. Por isso que eu entendo que Deus levanta certos presbíteros. Presbítero não no sentido do cargo em si, mas presbíteros no sentido de anciãos, né, colunas, para auxiliar. Eu tenho irmãos aqui que eu presto atenção, são irmãos, né, de idade, são colunas espirituais. Eu busco opiniões, eu tento captar a vontade de um, de outro, porque eu não tenho toda a palavra, toda a revelação, eu não sou palavra final. Também estou pouco tempo aqui, né? Então a gente tenta captar vozes de gente experiente, que viveu mais. Quem vive mais, Mateus, vive mais na igreja, automaticamente ele tem uma sabedoria concentrada de Deus, de revelação, de caminhada em intimidade com Jesus. Ele tem mais. É diferente, né? Ele tem aí as suas experiências. O novato, o pastor novo, às vezes é mais precipitado. Eu falo por mim. Anos atrás eu era mais afoito, mais imediatista, pragmático e tal. E hoje eu entendo que tem coisas que dependem de paciência, outras da vontade de Deus, outras de um amadurecimento natural, outras do fruto do Espírito. Então a gente vai mais devagar em certas questões. Pastor novo, o jovenzinho que queira, ele tem que ser trabalhado, moldado, quebrantado, para adquirir características de Jesus. No fundo é isso. Todos nós precisamos absorver cada vez mais o caráter de Jesus. É aquela famosa frase: em meus passos, o que faria Jesus agora? Para esse culto, nesse aconselhamento, nessa visita, nesta entrevista, como que Jesus se comportaria? Essa conectividade, ela é constante. Esse diálogo é diário. Uhum. Então nós precisamos sempre ajustar o nosso coração ao coração de Jesus, para tudo. O trato com a esposa, com o membro, com o filho, com o funcionário, com o patrão, sempre ajustar. Então acho que a palavra-chave aí, para esse novo pastor, é perseverança. Entendi. Perseverança. Porque os dias são maus, difíceis, temos que administrar o tempo da melhor forma possível. Há muita indefinição, pandemia, desafios, a igreja sofrendo esse clima híbrido, virtual e presencial, valores mudando, ebulindo.
Nós vivemos hoje Isaías 5:20. O sim virou não, não sim, o doce amargo, o amargo virou doce, as coisas estão invertidas, a gente percebe o ruir, o esfarelar da moralidade. Está fácil pastorear. Teremos que ter paciência e perseverança. Cavar em Deus as respostas. Né? Entendi. E como igreja agora, visando a igreja em si, nesse mundo pós-moderno, quais as maiores dificuldades que você vê, assim, que, a igreja tem que prestar atenção nisso? Porque, querendo ou não, agora eu sinto, assim, que a gente já começa a sentir uma leve pressão mesmo, sabe? Da sociedade e tudo mais. Mas como igreja, o que a igreja tem que se atentar, o que nós temos que ter para não ficar omisso a um mundo tão desigual, um mundo tão caótico que nós estamos vivendo hoje? Eu percebo que, como igreja, nós temos que pastorear. As pessoas estão necessitadas. Pastoreamento em todos os sentidos. Uhum. Púlpito, virtual, presencial, que não está dando para fazer visitas, né? Mas via WhatsApp, via conferência, via Zoom. Nós teremos que ampliar as ferramentas de pastoreamento, porque as pessoas estão com medo, com pânico, carentes, isoladas, deprimidas, desamparadas. Mais que nunca a igreja se torna relevante. Vai ser um paradoxo. Então esse é um ponto. Precisa acontecer isso como igreja. E o paradoxo é, a igreja vai ressurgindo e creio que nesse movimento de lealdade da igreja, na sua identidade, na sua essência, a gente já começa a respirar certas percepções. O paradoxo é nesse sentido. Os santos se santificando mais e os impuros se tornando cada vez mais impuros. A igreja buscando a face de Jesus, né, tirando as raízes da terra, e os homens nos seus pecados, no elevo dos pecados, no excesso dos pecados, perseguindo essa igreja. Então nós teremos perseguições. Apocalipse fala isso. A perseguição aumentará. Então, como igreja, nós teremos que ter uma têmpera de fidelidade tal com Jesus nesses últimos dias. Porque as pessoas estarão mostrando a cara. A igreja essência, a igreja autêntica vai estar mostrando a sua cara desta cristalização de Jesus. E o mundo vai estar cada vez mais mostrando a cara. A gente percebe aí. O Brasil mostrando a cara da sua corrupção. Juízes mostrando a sua cara dos seus pecados, dos seus sistemas. Enfim, os interesses mundiais mostrando a cara. Uma orquestra mundial acontecendo em termos de mercado, de economia, de religião. Eles estão alfinetando, há uma pressão. Está todo mundo observando isso. Há insinuações de uma unificação, de um governo único. Há interesses aí, é claro, ninguém está mostrando a cara direito, mas estão sinalizando. E a igreja sempre foi, para certos interesses, uma pedra no sapato. Então ela tem que sair de cena, ela tem que ser perseguida, ela tem que ser abafada. A igreja ainda sustenta, tem reservas morais, de santidade, de verdades. E o mundo quer um relativismo absoluto. E nós ainda mantemos, junto com várias questões e famílias e pessoas também, um certo equilíbrio das coisas. Então,
As dificuldades no pano de fundo que teremos é essa perseguição e, eu diria, manter a espiritualidade de um verdadeiro evangelho. Cai por terra nesses dias evangelhos paralelos, falsetes, teologias distorcidas. Já percebo uma sinalização com esta igreja pastoral, espiritualidade totalmente bíblica. O evangelho terá que ser simples e puro, e ele vai voltar a ter a sua relevância e a sua frequência nos púlpitos. Entendi. Quando eu falo púlpito, é live, o púlpito hoje está bem extensivo, né? Então, eu bateria nesses 3 pontos, as dificuldades, né? O povo deprimido, pastoreamento, em todos os sentidos. Uma fé arrojada para suportar perseguições, uma espiritualidade totalmente evangélica, né? Totalmente leal às escrituras sagradas. Ô pastor, agora falando um pouco de você, como que é o Sérgio em casa? Como que é o Serginho com a Vanessa, com a Sofia? Eu entro numa rotina segunda a segunda, né? Não, mas é tranquilo, é normal. A minha filha está em casa, tendo aulas virtual, a Vanessa trabalha. Esse período ela ficou um bom tempo em casa também. E eu fico aqui na agenda da igreja, mais na igreja, mais em casa, mas em casa ou na igreja a gente sempre tem esse método, essa rotina, esse agendamento em discipulados, em aconselhamentos. Agora não, mas visitas. É bem no lado pastoral, a prática do lado pastoral. Preparação dos estudos, preparação das pregações, preparo das aulas, no seminário, e aí os cultos. Culto de terça, culto de quarta-feira, a gente tem feito bem, de forma singela. Culto de quinta-feira, né? Lição bíblica. Uma visita aqui, outra ali, né? De um parente ou outro. Mas essa é a nossa rotina. A gente sai pouco. Não está dando para sair também, né? Agora não. Agora, Ainda bem que você sai pouco. Eu saio mais que elas. E a gente vai fazendo esse revezamento entre igreja, sala pastoral ou até mesmo em casa. Às vezes eu atendo as pessoas em casa, dependendo. Ou a gente vai numa padaria quando liberam, né? Uhum. Eu acho que é bem interessante. Eu sou esse pastor aí, do café, da padaria, do discipulado, do aconselhamento, do culto, da pregação bíblica, essa rotina pastoral. Eu adoro. Né? Que legal. Às vezes a pregação, em termos de estudo bíblico, começa na segunda, a gente lê um pouquinho, faz um pouquinho na terça e vai confeccionando. Às vezes o sermão sai em 2 horas, às vezes sai em 20 horas, então tem toda essa variação de horários, de pessoas. Às vezes pensamos que o café vai durar meia horinha e o café se torna um discipulado de 8 meses. São as surpresas de Deus. Eu adoro, amo o que faço. Bem isso. Que muitas pessoas possam ter prazer, né, nisso aí. Porque algo que eu vejo é que quando você faz aquilo que você foi criado, aquilo que Deus está mandando você fazer, cara, além de você ter prazer nisso, ele tem. Tipo, porque é como uma ferramenta sendo usada para aquilo que ela nasceu, né? O que eu vejo é que muitas pessoas não estão nem aí. Então o cara é uma ferramenta especial, afiada, mas está usando de forma errada. Então o cara tá todo infeliz, todo amassado, todo desgastado.
por não ter isso, entendeu? E, pastor, para você, nesse longo tempo de experiência que você tem como pastor, mas como ser humano em si, o que você aprendeu? O que é a vida? O que é? Pelo amor de Deus. A bateria tá acabando, você me pergunta o que é a vida. O que é a vida? A vida é Jesus, cara. Pra gente economizar a bateria. A vida é Jesus. Se resume em Jesus. Então, pastor, um bate rápido aí. Vale falar só uma frase, tá? Tá bom. Pra gente finalizar. Tá. Casamento. Vanessa. Igreja. Central. Sérgio. É nóis. Esse aí ia falar Mascarenhas. Um livro. Esse aqui. O Deixa eu ver. Caminho do Coração, Ricardo Barbosa. Caminho do coração. Olha lá, gente. Mostra aí pra mim. Vamos ler. Caminho do Coração, Ricardo Barbosa. Esse livro brasileiro, presbiteriano de Brasília, esse pastor. E falou muito ao meu coração. Eu indico pra moçada. Fala de identidade, de momentos desérticos da vida, de paternidade de Deus. Eu acho que vai comunicar bastante. É um versículo. João 3,8. 3 anos. O vento assopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são todos os que são nascidos do Espírito. A investigação pelo Espírito Santo. Então esse verso fala muito comigo. Uma música. Música. Olha, aquela música. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Linda, linda. Muito bem. E Deus. Deus é Pai. É o Pai que preenche. Resolvo minha paternidade, eu resolvo e busco cura até hoje nele. Amém. Pastor, obrigado. Deus te abençoe. abençoe, viu? Eu que agradeço Muito a rico. oportunidade. Deus Obrigado abençoe. mesmo. É isso aí, gente. Pastor, como que faz para te achar nas redes sociais? Você tem algum Face, Insta, YouTube, Zoom? O que você tem aí para... Então, eu tenho Face, né? Sérgio Mascarenhas, tem fanpage, Pastor Sérgio Mascarenhas, tem YouTube, Sérgio Mascarenhas, né? Instagram também, Sérgio Mascarenhas. E tem a mídia da igreja, né? Ah, Que é a tá. Batista Central em Vila Maria. Ah. Tem o da igreja, o Instagram da igreja. E, então, é só digitar lá. A gente está, acho que também no Seminário Teológico Batista Nacional Estonini, sou deão lá. Então, por aí, acho que tem alguma coisa também, vídeos, aulas dadas lá. Tá bom, então. Ok? Pastor, obrigado. Deus te abençoe. Obrigado pela Foi muito oportunidade. enriquecedor para mim. Que Deus abençoe vocês. E obrigado por vocês estarem conosco aqui também. E coloca aqui embaixo, aqui, onde que o Pedro vai pôr, pessoas que vocês querem que participem dos nossos podcasts, das nossas conversas. E a gente vai estar analisando e chamando a galera. Deus abençoe e até mais.